Olá, bem-vindo a mais um quadro de Nutri para Nutri. Eu sou Marta Isabel, nutricionista, e nós estamos dando agora reinício ao mês do nutricionista, o mês de agosto, com mais uma entrevista. E nós recebemos hoje no nosso quadro a nutricionista a doutora Fernanda Arruda. Obrigada pela sua participação, Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E o tema escolhido para a gente conversar um pouquinho hoje vai ser sobre esse processo todo de elaboração de cardápios, de elaboração de dieta e tudo que envolve essa consulta nossa mesmo, esses bastidores, né, do nutricionista. Fernanda, para a gente poder começar, então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, quanto tempo de atuação e o que você tem feito hoje. Eu tenho 11 anos de formada, já é um tempinho, né? Fiz pela PUC, fiz residência em urgência e trauma pelo Hugo. E depois continuei atuando. Eu atuei sempre em maternidade, hospitais, home care, consultórios, e atualmente estou apenas nas consultas online e home care. Isso na cidade de Goiânia, né? Na cidade de Goiânia. Que nós estamos aqui, que a gente transmite, né, para todo o Brasil. Então, só para reforçar, né, a formação dela na cidade de Goiânia. E atualmente, então, em que você tem desenvolvido o seu trabalho como nutricionista? Agora eu estou mais focada na área de emagrecimento e ganho de massa muscular. Paralelamente, tenho os pacientes com comorbidades, acamados, que não podem se locomover, então eu vou a domicílio e atendo em casa também. Entendi. Então você faz um trabalho home care, Sim. Né, com esses pacientes, bem voltado para a área de nutrição clínica hospitalar. Sim. E um trabalho de consultório. Isso. E como é que tem sido essas suas consultas, assim, de consultório nesse período que nós estamos? Eu falo para os pacientes que sempre a consulta presencial é igual à consulta online. É a mesma consulta, tanto é que o tempo também demandado é o mesmo. A única coisa diferente é a parte antropométrica. Então, na antropometria eu não faço dobras, o paciente faz a própria circunferência e me manda fotos para a gente ver o antes e depois, e isso é bem bacana, porque a gente realmente vê a evolução, né, através das fotos, e ele mesmo se pesa em jejum e me manda periodicamente. Então, na verdade, o consultório está online. Isso, super moderno, né? Muito, bem atual. E foi logo após a pandemia mesmo que você Foi. optou? Sim, quando Entendi. o conselho regional, né, que liberou, eu comecei o online e estou até hoje. Entendi. E, então, na sua consulta online, você faz da mesma forma que seria no presencial? Exatamente. Aquela anamnese. Completa. Né, só essa observação que você fez da parte, né, da antropometria, né, que você que faz é diferente. Um pouco diferente, né? Mas e aí depois o paciente ele consulta, ele quer o cardápio, a dieta, né? Isso. E como é que é esse processo seu da dieta? Você é aquela nutricionista que já entrega o cardápio ali na hora da consulta? Ou você entrega posteriormente em outro momento? Eu entrego em outro momento, tanto presencial quanto online, porque eu acho interessante esse tempo despendido para raciocinar em cima do cardápio. Eu não consigo ainda, não desenvolvi, e também não é meu perfil. Conforme a consulta vai seguindo, eu elaboro concomitantemente o cardápio. Eu não consigo. Então eu faço num momento em casa ou às vezes no consultório, quando eu tinha consultório, e aquele tempo era só para desenvolver o cardápio. Eu me dedicava àquilo. Então hoje em dia eu mando por e-mail e WhatsApp, junto do cardápio sempre tem uma explicação por áudio e o paciente pode consultar se dúvidas também.
Então acaba que o nutricionista hoje em dia, ele precisa explorar, né, essas ferramentas tecnológicas que a gente tem à nossa disposição. Tanto para a realização das consultas online, como a devolutiva. E é importante porque a gente pode atender a longa distância. Eu tenho pacientes hoje em dia dos Estados Unidos e do Canadá. Então, essa diferença territorial hoje em dia não existe mais. Isso é verdade. E só antes da gente continuar nessa parte dos cardápios, né, fiquei curiosa aqui, você usa algum programa, alguma plataforma para o atendimento da consulta online? Como que é até o paciente chegar em você na consulta? Sim, eu acho importantíssimo um software de cálculo de dieta durante a consulta. Então, pelo software, durante a consulta, você se baseia por ele, então fica mais fácil ali o caminho, né? E antes, para captação dos pacientes, sempre eu uso o Instagram e as redes sociais, que hoje em dia é o nosso maior veículo de marketing, né? E é gratuito, então todo mundo tem acesso. E aí é por lá que os seus pacientes normalmente te conhecem. Sim. Eu não sou tão moderna ainda a ponto de fazer TikTok e essas coisas. Eu ainda sou mais comedida. Mas os pacientes podem ter acesso a receitas, vídeos, né? Reels. E aí ele vai conhecendo o perfil para saber também se ele quer constar com você, né? Porque hoje em dia é uma decisão. Tem uma gama de profissionais bacana. E aí o paciente tem essa opção de ir com quem ele mais se identificar. Isso é verdade, né? Então a gente hoje já pode chegar na consulta com aquele profissional. Já sabendo mais ou menos como que ele é. Isso é verdade. Antigamente a gente só ouvia falar do nome, uma indicação, né? Às vezes nem sabia a fisionomia da pessoa. Exato. Né? Porque não tinha foto, nada. E agora com isso a gente já sabe tudo. Praticamente. Como ela é inclusive o que comeu no café da manhã. O que o profissional faz, se ele tem um estilo de vida conforme ele fala, isso tudo. Isso é verdade. E aí eles agendam com você pelo o seu telefone, seu WhatsApp, ou você tem uma secretária que faz essa intermediação? Já tive secretária, hoje não mais, sou eu pessoalmente e respondo inclusive as dúvidas pessoalmente, pelo WhatsApp, né? Na bio do meu Instagram tem o link e eles encontram já meu celular. Ótimo. E aí, como você agenda a consulta com o paciente? E qual é a plataforma que você utiliza para as consultas? Normalmente é o Zoom online, né? Ou o próprio vídeo do WhatsApp também. E é importantíssimo ter uma internet boa para não ficar travando, porque isso faz toda a diferença. É verdade, hoje em dia, né? Mas quando tem pacientes em sequência, para não atrasar e tudo mais. Bom, então aí voltando lá, né, o paciente consultou, terminou a consulta dele, a gente estava comentando, né, sobre essa questão de entregar cardápio na hora ou não, né, isso eu não acho também que existe um certo ou errado, né, na nossa prática clínica, apesar de que aquele profissional que consegue entregar o cardápio na hora, ele ganha um tempo pessoal, né, porque você gasta um tempo pensando nessa dieta do paciente, né? Gasta um tempo. E tempo é dinheiro, né, hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, um ponto positivo é que o paciente já sai podendo executar o cardápio. Isso é bacana também. Então, tem que medir os prós e os contras. E você pode pegar esse tempo que você gasta aí na elaboração da dieta, a parte, né, do pós-consulta e embutir, né, no valor da consulta. Exatamente. Né? O valor da consulta. Inclusive, o presencial, eu sempre faço essa discrepância porque realmente eu vou me deslocar e tem um tempo para esse deslocamento. E como que você tem feito, então, chegou lá, tá, com os dados do paciente, né, esse processo de elaboração desse cardápio? Você já tem alguns esqueletos prontos, você usa informações que o próprio paciente trouxe para você? Como então que é o seu desenvolvimento aí de elaboração
no cardápio do paciente? Então, primeira coisa, é importantíssimo saber o objetivo desse paciente, né? Por que ele nos procurou? Então, vou falar basicamente dos dois mais vistos, que é o emagrecimento e o ganho de massa muscular. É o que a gente mais atende no dia a dia. Então, basicamente, é verificar se esse balanço energético vai estar positivo ou negativo. Eu quero um déficit ou eu quero aumentar essa massa muscular, né? Então, primeira coisa, eu vou perguntar o objetivo do paciente, eu vou fazer uma anamnese bem feita e detalhada. Eu costumo falar que nós não somos prescritores de dieta, nós somos profissionais de saúde, né? Então, se ele me procurou, por exemplo, para emagrecimento, e na anamnese eu descubro outras queixas, uma insônia, às vezes uma obstipação, intestino preso, eu vou tratar ele de forma global, eu não vou só focar no objetivo principal, né? E então eu faço recordatório de 24 horas, conhecendo os hábitos alimentares desse paciente e a partir de então eu elaboro o cardápio baseado no que ele já faz. E conforme ele vai me falando o recordatório de 24 horas, eu sempre vou dando orientações pequenas, interrompendo ele mesmo, para já ajustar e ele já sair com orientações da consulta. Entendi. Então, o seu esqueleto é o que o próprio paciente já faz. Isso. Se tiver muito discrepante do que eu quero, eu oriento ali no momento, mas a maioria das vezes a gente faz baseado na rotina da pessoa. Entendi. E eu acho que isso é o que mais funciona. Sim. Né? Porque quando a gente pega um cardápio nada a ver com o hábito que o paciente está, mesmo que seja um hábito ruim, né? A chance dele aderir àquele cardápio que não faz parte da realidade dele é mínima. Mínima. Ele realmente não vai fazer, né? Não tá na rotina dele, dificilmente ele vai mudar a rotina só por conta do seu cardápio. Isso é verdade, né? E sobre outra questão que sempre a gente vê dúvidas entre os nutricionistas, que é a questão de listas de substituição. Fernanda, como que você trabalha isso na sua prática? A gente vê assim que comer todo dia a mesma coisa, né, começa a ficar monótono, Sim. enjoativo, e até mesmo nós precisamos, né, diversificar, né, os alimentos, as frutas e as verduras pela diversidade que a gente tem, não só do ponto de vista, né, nutricional, mas pela palatabilidade também, né, Sim. sentir os sabores diferentes e tudo mais. Mas existe aí uma grande discussão sobre essa questão da lista de substituição. E qual é o que você tem feito, né, na sua prática clínica? Então, basicamente, eu dou opções, mas não é uma lista de substituição. São opções de jejum, opções de almoço, opções de lanche. Na questão por exemplo, frutas e verduras, eu deixo mais amplo as opções, porque realmente, igual você falou, tem uma gama de variedade que deve ser consumida. Então, eu deixo mais livre, às vezes eu coloco salada à vontade, às vezes eu coloco os grupos, né, de tubérculos ou a maneira que eu quiser destrinchar esses vegetais, às vezes pelo índice glicêmico, às vezes pelo grupo dos vegetais mesmo, e então eu não me entrego. Quando o paciente já é um paciente mais antigo, que os pacientes vão criando essa autonomia, eu acho importante você também ensinar, né, sobre alimentação, aí eu já deixo um pouco mais livre. Entendi. Agora vem cá, uma pergunta bem, assim, impactante. Por que você deixou aquela lista tradicional de substituição? Por que você optou por esse novo estilo de trabalho? Era mais trabalhoso explicar os grupos alimentares a alguns pacientes. Pode soar que é muito simples, né? Mas alguns pacientes, eles não têm esse alcance dos grupos alimentares. Às vezes não é da alçada dele ter que saber o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Seria interessante saber? Seria. Mas, às vezes, o que eu notei que estava confundindo mais ainda os pacientes. E o outro contraponto é que tinha uma gama enorme de opções e o paciente acabava perdido em meio àquelas opções.
muitas das vezes ele achava, inclusive, que tinha que consumir tudo aquilo porque estava lá. Então, nossa, eu tenho que comer toda essa lista aqui no lugar do pão, porque eu tenho a minha lista de substituição e eu tenho que usá-la. Olha só. Então, estava confundindo os pacientes. A gente sai com essa orientação, né, da universidade. Sim. E eu acho que é uma orientação bem válida para que o profissional conheça mesmo essa proporção de grupos de alimentos, Sim. né? Mas como você disse, parece muito técnico para o paciente, né? Parece técnico. Muito específico nosso. E alguns pacientes gostam de ter só aquilo, só o cardápio ali para seguir, inclusive para ele realmente aderir. Ele quer alguém que fale, que conte o que eu devo comer. E alguns não gostam dessa liberdade de ter várias opções. Que a lista de substituição traz, né? Sim. Então a gente pensa que está fazendo algo bom, deixando assim, não, você pode escolher qual a fruta, qual o grupo do cereal que você vai comer no café da manhã, né? Qual tipo da porção, vamos supor, de leite derivado, se é o caso, Exato. né? Você pode escolher. Mas realmente, às vezes o paciente, ele fica até perdido, né, Fernanda? Sim. E eu gosto de sempre dar receitinhas, pequenas receitinhas. Então, isso foi algo a mais que a gente entrega pro paciente. Você pode, inclusive, monetizar isso e colocar nas suas redes sociais como um e-book, né? Uhum. Mas eu normalmente entrego um cardápio de receitas no lugar da lista de substituição, digamos assim. Então, ele tem opções de variações que eu já previamente julguei ser o melhor. Entendi. Isso eu acho que ajuda muito. Porque, pelo que eu vejo, eu também tenho um tempinho aí de formada, né? Pelo que eu vejo aí, né, nesse caminhar ao longo dos anos, né, com o perfil das pessoas que tem mudado, até mesmo por conta do estilo de vida e tudo mais, as pessoas querem um profissional que as ajude a resolver problemas. Isso, né? Algo prático. E exatamente, porque se você vem com aquela lista em que ela que tem que pensar no que ela vai substituir, no que ela vai comer agora, nossa, vai dar muito mais trabalho. Não vai resolver o problema de, às vezes, falta de tempo, né, de otimização ali da preparação que ela precisa, né? Então, se você já coloca assim, ó, de manhã você vai comer isso, isso e isso, né? Fica perfeito. E dependendo do público que você atende, eu já atendi em várias clínicas populares, realmente eles não tem uma gama muito grande de opções mesmo, é mais restrito. A gente é do dia a dia mesmo, né? Então é o que eu falo, é o básico que dá certo, não precisa florear tanto. Isso é verdade. E aí, o seu paciente, ele recebe esse plano alimentar, então, esse cardápio com essas opções, depois de quanto tempo da sua consulta? Eu sempre coloco 5 dias para a entrega do cardápio e eu sempre entrego ou online ou presencial. O online é uma mão na roda, né? Porque a orientação que eu faria em cima do cardápio eu posso fazer por áudio e esse paciente vai imprimir na casa dele ou deixar mesmo no WhatsApp, no próprio celular. Para ele poder, né, ter em mãos de uma forma mais fácil. Né? Para poder seguir. São raras as pessoas hoje em dia que imprimem, para falar a verdade. Eu sempre oriento para imprimir, mas a maioria não imprime. É que eu acho que vendo ali, né, dá mais um estímulo para poder seguir. Eu gosto ainda do papel. Eu, particularmente, eu falo para eles pegarem, assim, né? Mas o mundo é digital, o mundo não é de papel mais. Ninguém gosta de papel. Eu vejo os pacientes não imprimem. Bom, e aí ele recebeu o cardápio e depois de quanto tempo que você reavalia se esse cardápio, primeiro, né, que a gente modificou a partir do recordatório, ele está surtindo efeito, ele está alcançando aquele objetivo do paciente, né? Ou às vezes o paciente tem tantas questões para mudar no cardápio inicial que esse cardápio ele ainda não é o final, né? E ainda vai precisar de uma outra mudança e tal. Então, a sua reavaliação
E o processo de reelaboração do cardápio é de quanto em quanto tempo? Esse cardápio nunca deve ser engessado, então eu deixo à disposição para as dúvidas. O paciente vai ler, vai retirar as dúvidas assim que ele receber, eu já deixo esse canal aberto e o meu retorno é de 20 a 30 dias para um novo cardápio, que seria um novo cardápio. Antes desse retorno, seriam apenas orientações por áudio do WhatsApp, para ele se familiarizar e executar da forma correta. E aí, após esse período, então, 15 a 20 dias, você marca uma nova consulta, né, pelo online mesmo. Isso. E aí a gente vê o caso de fazer um novo cardápio, se não deu certo no primeiro. Entendi. Mas a maioria das vezes a gente fica só com as orientações mesmo e tirando dúvidas. Entendi. Aí vai seguindo o acompanhamento até o paciente alcançar o seu objetivo. Vai Sim. fazendo a cada 20 dias. Uma nova avaliação, ele vai tirando fotos, se medindo com a fita e pesando em casa. Já no presencial eu faço a antropometria normal, né? Uhum. Os pacientes do presencial. Uhum. E esses pacientes também funcionam mais ou menos esse período de tempo? Sim. Que você volta sempre a cada 20 dias. 20 a 30. Uhum. Entendi. Certo. Bom, uma outra coisa que entra dentro do processo de elaboração de cardápio, né, que a gente não comentou ainda, que eu acho interessante a gente falar para quem está nos assistindo, é essa questão da suplementação para complementar o seu cardápio, né? A suplementação de algum fitoterápico, polivitamínicos, de minerais. Como que você trabalha esse processo também de suplementação? Porque eu acho que, vamos dizer, é um anexo ali, né, Sim, da e elaboração todo mundo do gosta. cardápio. Isso. Muitos dos pacientes vão chegar já te pedindo algo na primeira consulta. A minha conduta sempre é começar pelos alimentos mesmo e tentar com que o paciente consiga os objetivos dele através da alimentação. Então, no primeiro momento, eu não suplemento, a não ser assim, uma desbiose, algo intestinal, que aí eu posso, às vezes, colocar algo para ajudar, algum imunomodulador, algum anti-inflamatório, mas raríssimos esses casos, são exceções. O que a gente mais percebe no consultório é aquele paciente que realmente não tem um padrão alimentar bacana, então ele precisa do básico, ele não precisa do super, ele não precisa da suplementação. Ele precisa primeiro estar bem no básico, para depois eu ver a necessidade. E pelos cálculos mesmo, dependendo do objetivo do paciente, você já verifica. Eu não vou conseguir atingir as necessidades proteicas nesse paciente aqui. A rotina dele não permite, tem um gasto energético muito alto. Então, aí, nesses casos, a gente deve lançar a mão de suplemento. Mas o suplemento é algo a mais quando o paciente já está com a alimentação toda certa. É por isso que chama suplemento, não alimento, né? Exatamente. O alimento é o que está lá no cardápio, né? E muitas das vezes o paciente atribui o resultado àquele suplemento, principalmente no emagrecimento. Doutora, foi aquele manipulado que a senhora passou que fez eu emagrecer. Então, ela tem que aprender, o paciente tem que aprender que foi a alimentação e a mudança de estilo de vida. Que aquele manipulado não fez um milagre e que também não vai ser duradouro o resto da vida, né? Exato, né? Às vezes você não vai ficar tomando aquele manipulado por muito tempo. Não. Né? E esses suplementos também, eles são reavaliados de tempos em tempos, junto com esse processo da elaboração do cardápio. Exatamente. Eu falo que tem uns suplementos que são básicos da vida e outros que a gente retira após um tempo de tratamento. Entendi. E como que o paciente aceita essa retirada desses suplementos, Fernanda? Normalmente eles aceitam bem. Alguns ficam apegados, mas a maioria aceita. Entendi, porque usa meio como uma muleta. Né, mas fica oneroso também. Então, com o tempo, alguns vão também já falando, já perguntando se pode retirar. Entendi.
Isso é verdade, Fica né? oneroso. Dependendo da fórmula que a gente coloca ali, né? Mais a Sim. questão do alimento. E como nutricionistas, a gente precisa realmente defender o alimento, né? Porque o alimento que é o nosso instrumento de trabalho. Né? Se a gente não defende o alimento, quem vai defender por nós? Sim, né? E dá para fazer algumas modulações, né? Com o próprio alimento. Às vezes você coloca uma cúrcuma, um gengibre, já faz um efeito que não precisa da cápsula tanto, né? É verdade, né? Bom, eu acho que, né, a gente conseguiu abordar bem essa questão aí, tudo que envolve, né, uma consulta com esse processo de elaboração de cardápio, né? E para a gente caminhar para encerrar, eu tenho só mais uma questão, uma observação, né? Diante de tantos, assim, cardápios que às vezes o paciente vai passando, né, ao longo do tempo e outra, tem pacientes que eles vão ficando, o acompanhamento dura meses, né, e às vezes até anos Eu e tenho tal, paciente né? de 6 anos comigo. E como que é essa elaboração desse cardápio para esse paciente, assim, mais velho de casa, muitas vezes mais cheio de mania, que quer discutir com você, né, no mesmo nível, porque já sabe muito de dieta, de porção. Como que são esses perfis de pacientes e como é que você lida com eles, Fernanda? Realmente, com o acesso à internet, com acesso às redes sociais, o paciente já vem com... E isso é bacana, porque a gente troca muito. Ele já vem com um conhecimento prévio. Não somos nós mais que ditamos tudo e o paciente só aceita. Hoje em dia, ele já vem com um conhecimento muito bom. Então, você também tem que estar preparada para argumentar cientificamente, sempre embasando pela ciência, né? E embasar cientificamente a sua conduta. Mas eles realmente, os pacientes hoje em dia, estão embasados. E o paciente a longo prazo, o que eu prezo muito é pela conversa, porque ele me traz as dificuldades, às vezes, de estar enjoado, de estar numa rotina já há muito tempo. E, principalmente, o diferencial são receitas. As receitas é o que o paciente gosta e o que o paciente vai sair ali da rotina dele um pouco. Porque realmente enjoa mesmo. Entendi. Então, eu tento não fazer o meu cardápio um pouco diferente do anterior. Então, se eu prescrevi uma panqueca no café da manhã, eu tento mudar no próximo. Se ele for um paciente antigo, eu sempre tento dar uma mexida para ele ter esse novo olhar. E periodicamente, às vezes, a gente pode colocar uma estratégia ali cetogênica, detox, low carb, para dar um up no organismo e depois retornar à rotina normal. Entendi. O nutricionista, ele tem que ser criativo, Criativo, né? Exatamente. Principalmente esse que trabalha, né, na área de consultório, de atendimentos e tal, a gente tem que ser bastante criativo nisso. Sim, né? Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, né, deixem aí nos comentários pra gente, né, como que vocês fazem com esse processo de elaboração de cardápio. Eu acredito que também pode ajudar outras pessoas que estejam aí nos assistindo, porque, via de regra, não é engessado, né, Fernanda, né? Eu acho que cada profissional, ele vai chegando ao seu ponto, tanto de equilíbrio, quanto ao ponto que fica melhor para sua dinâmica de trabalho. Exato. Né? E é importantíssimo personalizar seu atendimento. Cada paciente é de um jeito, tem um estilo de vida, tem uma demanda, uma bagagem. Isso é importante. E aí eu quero agradecer, né, a sua participação aqui no nosso quadro. Eu acho que foi de grande valia, né? Com certeza ajudou muitas pessoas, né, a terem ideias, a ter outros insights, porque, né, o objetivo também dessa entrevista é para que a gente conheça como o outro colega está fazendo, né, para que a gente possa olhar para a nossa prática e ver o que a gente pode estar melhorando, né, a partir daquele colega, o que ele está fazendo, se eu posso, né, adotar aquelas medidas também, né. Então, eu acho que a gente compartilhar
aquilo que a gente faz com os nossos colegas ajuda, né, o próximo. Sim, a gente tem que se unir, né? E sempre ajudar um ao outro. Isso mesmo, e traz mais, né, união para nossa classe. Muito obrigada, Fernanda. Se você quiser falar mais algumas palavras finais, né, para quem está começando aí esse processo de consultório, de elaboração de cardápio, então deixa aí um recadinho para quem está começando. Eu agradeço a todos vocês e eu sempre falo para terem um roteiro de consulta. Então, para quem está no início, escreva um roteiro mesmo de como você queria que fosse atendido e faça. Exatamente, né? Escreve e pratica. E pratique, Não tem como dar errado. Não tem. Muito obrigada mais uma vez, Fernanda. E vocês, né? Aguardo vocês para o próximo vídeo. E vejam também os vídeos anteriores para vocês saberem muito mais coisas a respeito, né, do dia a dia do nutricionista. Compartilhem, curtam, né, essa nossa entrevista, compartilhem com seus contatos, né, e não deixe também de colocar aí nos comentários. Tchau, tchau, até mais.